Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição. Hoje é quarta-feira, 18 de janeiro. É o melhor dia de estudar a lição para mim, gente. O momento hipertexto é aquele momento em que a gente recebe uma estacada assim na cara, entendeu? Que Deus fala assim, olha, toma vergonha e se conserta, se converta porque eu tô voltando. É, Jesus fala para mim essas coisas. E, gente, o momento hipertexto de hoje tá tipo assim, olha isso aqui, gente. Mas não é só isso. Eu coloquei uma página, colei uma página aqui na parte de quarta-feira para vocês terem noção de como eu escrevi. Porque o momento hipertexto é isso. O momento hipertexto é escrever todos os textos para fazer relação. E a equipe contexto ainda não colocou uma página a mais pra gente, mas isso vai ocorrer, eu creio. Então eu acrescento minha própria página, né? Então vamos lá, olha só. Aqui o textinho da lição vem trazer pra gente a importância de analisarmos a jornada de Noé, que não sabia praticamente nada sobre o que iria acontecer, ele só sabia que o dilúvio ia vir, mas e depois? E depois? Ele não sabia o que ia acontecer depois, mas ele confiou na palavra de Deus porque ele tinha intimidade com o Senhor e sabia que os planos do Senhor para ele eram os melhores. Então aqui, o desafio que Noé teve de pregar 120 anos para converter as pessoas, mesmo sem saber o que iria acontecer depois do dilúvio, foi um desafio assim que deixa a gente... Eu paro e fico assim, misericórdia, Senhor da minha vida. O que eu tô fazendo para apressar a tua volta? E claro, a gente trabalha para apressar a volta de Jesus, mas nunca será suficiente. A gente precisa trabalhar incessantemente. Então, olha só. Tem uma parte aqui da lição que diz assim, ó. Entre sinais e espera, chama a atenção a atitude de Noé, que fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Gênesis 7 e 5. Gênesis 7 é o primeiro texto aqui do momento hipertexto, quando a lição traz 7 textos para a gente fazer relação com o texto-chave. E aí eu vou para Gênesis capítulo 3, eu tava lá e voltei para Mateus aqui. Eu vou para Gênesis capítulo 3 e... capítulo 3 o quê, Kelly? Capítulo 7. Eu vou para Gênesis capítulo 7 e percebo que essa expressão, e Noé fez exatamente tudo que o Senhor lhe havia ordenado, aparece 3 vezes só nesse capítulo. No capítulo anterior, que é o capítulo 6, também aparecem as mesmas orientações, as mesmas expressões. Noé havia feito tudo quanto o Senhor lhe tinha ordenado. E eu disse para vocês... não disse para vocês, não. Foi uma pregação que eu fiz sábado. Mas enfim, mas eu não disse pra vocês, mas eu vou dizer agora. Todas as vezes que a gente está estudando um texto bíblico e a gente percebe palavras ou expressões que se repetem, o autor da Bíblia é Deus, mas o escritor, aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever, ele colocou ali aquelas expressões, aquelas palavras repetidamente para que a gente desse atenção. Todas as vezes, eu já vi diversos estudos falando sobre isso, eu já vi pastores trazendo isso, eu já fiz um curso de estudos em religião e teologia, que fala sobre isso. Todas as vezes que a Bíblia traz expressões ou palavras repetidas num capítulo, numa perícope, é porque você precisa dar atenção. O escritor queria que você desse atenção específica. Você não. Primeiro, as pessoas a quem ele destinou a escrita e depois, né, todos aqueles que receberiam. Então... no capítulo 3, essa parte, Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, exatamente como ele havia ordenado. Aparece com frequência. Isso é para a gente dar atenção. Noé foi alguém fiel, foi alguém justificado por Deus, foi alguém protegido em meio ao dilúvio, foi alguém escolhido por Deus, porque ele era o único, ali no meio de toda aquela geração, o único vivo, né? Porque todos os outros que viveram antes de Noé foram fiéis a Deus. Descansaram para ressuscitarem quando Jesus voltar. Por exemplo, Enoque, Matusalém e os antepassados de Noé, que foram fiéis, inclusive ajudaram ele. Você sabia que Enoque ajudou Noé a construir a arca? Pois é, espírito de profecia. Se você estudar, você vai descobrir. Muitas outras coisas. Então, Noé aqui, ele deixa uma lição muito grande para nós. Quando Deus nos dá uma orientação através da sua palavra, quando ele fala conosco através da oração, nós estamos fazendo exatamente tudo quanto o Senhor tem nos ordenado? Porque Noé fez tudo exatamente da forma que Deus ordenou. Por isso, as bênçãos vieram, porque Noé obedeceu. Creu na palavra do Senhor e obedeceu. Então, o que me chama muito a atenção aqui no capítulo 7 são essas repetições das expressões que deixam muito claro que Noé foi obediente. A palavra-chave disso aqui é obediência e fidelidade, né? Que é o tema geral da nossa lição do trimestre. Então, vamos lá. A gente tem aqui os 7 textos. Eu não vou ler os 7 textos com vocês nesse vídeo, porque eu vou fazer um vídeo separado só para mostrar como é que eu faço o meu momento hipertexto. Compartilhar com você e também se você quiser aprender comigo, se você quiser
pegar algumas dicas, né? Eu vou colocar um vídeo aqui no canal, como fazer o seu momento hipertexto. Porque, gente, são muitos textos para você só ler e tentar fazer uma relação. Não é só ler, não. Eu já disse para vocês que Bíblia, Espírito de Profecia, lição, você não lê, você estuda. Aquilo que vale a pena, você investe tempo, tá? Então, eu não vou ler todos os textos para vocês, porque já vai ter nesse outro vídeo. Eu vou fazer o momento hipertexto, já tá feito, né? Eu vou dizer para vocês como foi que eu fiz o meu momento hipertexto no outro vídeo, então eu vou ler todos os textos direitinho, vocês vão ver como é, porque que o meu momento hipertexto é assim e ainda precisa de uma página a mais. Mas vamos lá. Em resumo aqui, eu vou trazer para vocês, porque eu já vou fazer outro vídeo, o resumo de todos os textos encaixados com o texto-chave, tá bom? O texto-chave da semana é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 13. Eu vou ler um dos versos que para mim é chave, tá? Nesse capítulo da segunda carta de Pedro. Olha só. Para mim, os versículos chaves são estes daqui, ó. 4, 5 e 6. É a continuação do 3, né? Diz assim. Não, é do 3 ao 6. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação. Eu tô com a Bíblia aqui, gente, mas é porque a minha Bíblia é uma versão e eu tô lendo na versão contemporânea, que é a que eu mais gosto, tá? Eu tenho que estar grifado na minha Bíblia, eu tô olhando pra cá porque eu tô lendo no computador, tá bom? Continuando. Tudo permanece igual como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Então, olha só. Esses, para mim, são dentro do capítulo inteiro, que eu disse para vocês que quando a lição me traz um texto, eu não leio só os trechinhos que ela me pede. Eu leio o capítulo inteiro. Então, dentro do capítulo inteiro da segunda carta de Pedro, capítulo 3, eu destaquei esses 3 versículos, 4 versículos, são 3, do 3 ao 6. Que para mim são a chave para eu conseguir fazer o hipertexto, que é linkar os 7 textos que a lição me trouxe com esse texto-chave, tá? Então, assim como havia escarnecedores no tempo de Noé, zombando da palavra de Deus, vivendo da forma que queria, porque não acreditava que o dilúvio ia acontecer, sendo que Noé, mesmo também nunca tendo visto chover, creu na palavra do Senhor. Aí você pode me dizer, não, mas você não diz que no Espírito de Profecia fala que eles nunca tinham visto chuva, por isso que eles não acreditaram. Não foi por isso não, viu, queridos? O que aconteceu foi, eles estavam absorvidos nos seus prazeres, nos seus negócios, nos seus pecados perversos, e por isso eles não aceitaram a palavra do Senhor. Não foi porque nunca tinha chovido que eles não acreditaram, porque Noé também nunca tinha visto chover, mas Noé acreditou na palavra do Senhor. Então o que acontece é que Noé vivia uma vida fiel e os escarnecedores e os zombadores viviam uma vida desgraçada. Foi por isso. Eles não deixaram de acreditar porque não vejo. Não. É porque eles viviam da forma incorreta e Noé vivia uma vida justa. Então era uma reprovação ali, né? A vida de Noé e a vida das pessoas que viviam no seu tempo. É tanto que a Bíblia diz que Deus falou: entre toda essa geração, você é o único justo que eu tô vendo aí. Então, assim como a gente estudou na semana passada que a vida de Abel era uma reprovação à vida de Caim, a vida de Noé era uma reprovação também à vida do povo que vivia no tempo dele, certo? Então, aí a gente consegue fazer uma relação, todos os textos chaves vão falar sobre fidelidade, sobre obediência, sobre a gente se tornar irrepreensível, sobre a gente buscar alcançar a perfeição em Cristo, porque aqui nesse mundo a gente não vai ser. Mas se a gente não buscar aqui, a gente vai deixar pra buscar quando? Quando a trombeta tocar, você vai esperar? Vai ser o momento que vai falar, não, porque a Bíblia diz que no piscar de olhos nós seremos transformados. Acorda, viu? Acorda, porque só vai ser transformado quem estiver buscando alcançar a perfeição. É o que Paulo diz aqui em Filipenses. Queridos, eu não estou dizendo que eu já alcancei a perfeição, é o Paulo falando. Não alcancei a perfeição, mas eu estou correndo em busca disso. Eu estou buscando alcançar a perfeição para o qual Cristo me criou. Porque quando Jesus criou o ser humano, foi para ele viver perfeito, sem pecado. Não foi para viver a desgraça que a gente vive hoje, não. Tá bom? Então vamos continuar. E aí a lição vai trazer uma pergunta pra gente. Mas se comer, beber, casar não são atividades pecaminosas, por que que Jesus usou isso no contexto de sinal dos últimos dias? Lá no texto de Mateus, Jesus vai usar esse texto para dizer, olha, foi assim nos tempos de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque lá naquela época todo mundo bebia, casava, se dava em casamento, não. E aí eu venho trazer para você uma pérola do Espírito de Profecia, que é o que eu digo para vocês sempre, estudem o Espírito de Profecia. Eu venho trazer uma pérola que tá nesse livro aqui, ó, Testemunhos Seletos, volume 1. E eu vou ler para vocês a página 506. Olha só o que diz nessa página.
O dia do Senhor encontrará os homens da mesma forma, absorvidos nos negócios e prazeres do mundo, em banquetes e glutonaria, condescendendo com o apetite pervertido no degradante uso de bebidas alcoólicas e no narcótico fumo. Essa é já a condição do nosso mundo. E essa condescendência encontra-se mesmo entre o professo povo de Deus. Vocês estão entendendo o que ela está dizendo aqui? Esta condescendência de bebidas alcoólicas, de glutonaria, que é comer exageradamente, intemperantemente, sabe, aquele desespero, o apetite pervertido, comendo tudo que não presta, profanando o templo do Espírito Santo. Essa condescendência encontra-se mesmo entre o professo povo de Deus, alguns dos quais seguem os costumes do mundo e participam de seus pecados. Pesado, né? Porque pra mim foi pesadíssimo. E o livro Patriarcas e Profetas, que é outra pérola que eu tenho trazido aqui para vocês durante esses estudos, diz assim, ó. Essa outra pérola que eu tenho trazido para vocês, que é o livro Patriarcas e Profetas, no capítulo, né, que eu indiquei para vocês no início da semana, o Dilúvio, capítulo 7, a página 97 vai dizer assim, ó. Passando-se o tempo sem qualquer mudança aparente na natureza, lembram? Tá escrito na Bíblia, tá? Não é só escrito de profecia. A Bíblia diz que depois que Noé entrou na arca, passaram-se ainda 7 dias para que as águas do dilúvio irrompessem sobre a terra. Então, o que acontece? Os homens começaram a zombar, escarnecer. Por quê? Primeiro dia, Noé entrou na arca, o Senhor fechou a porta. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Ai, não vai nada esse negócio de chuva. Sai daí, Noé. Escarneceram, tá? Então, passou-se o tempo sem qualquer mudança na natureza, ou seja, eles não viram chover. Os homens cujo coração tinha por vezes tremido pelo receio começaram a refazer-se. Vocês entenderam essa frase? Eu vou ler de novo. Os homens cujo coração tinha por vezes tremido pelo receio começaram a refazer-se. Ou seja, o coração deles havia tremido primeiramente quando Noé começou a pregar a mensagem durante os 120 anos. Gente, eles tiveram 120 anos para se arrepender. 120 anos para abandonar os seus pecados e ter o caráter transformado, se eles quisessem. Aqui o Espírito de Profecia também vai trazer que se eles tivessem se arrependido, Deus teria desviado a ira dele, da mesma forma que Deus desviou a ira de Nínive, quando o povo se arrependeu. Então, assim, o coração deles, que tinha tremido pelo receio de que, nossa, realmente, será que vai acontecer? E aí? Só que aí, quando Noé entrou na arca, se passou 7 dias e nada aconteceu, no 6º dia, digamos, né? E nada aconteceu, o coração deles começou a se refazer, tipo assim, não vai acontecer nada disso, esse negócio de Noé era ilusão mesmo, então vamos continuar vivendo a nossa vida, o nosso futuro, vamos planejar. Foi isso que eles fizeram. E aí diz assim, eles raciocinavam, como muitos fazem hoje, que a natureza está acima do Deus da natureza e que as leis da natureza são tão firmemente estabelecidas que o próprio Deus não pode mudar. Mas, gente, o dono da natureza é Deus, quem rege a natureza é Deus. Então não existe essa de que a natureza está acima do Criador. Raciocinando que a natureza se desviaria de seu curso se a mensagem de Noé fosse correta, eles tornavam aquela mensagem uma ilusão. Manifestavam seu desprezo pela advertência de Deus, fazendo exatamente como haviam feito antes que a mensagem fosse apregoada. Continuaram com festas, banquetes, glutonaria, comiam, bebiam, plantavam, edificavam, faziam seus planos com referência às vantagens que esperavam adquirir no futuro. E mais longe foram eles em impiedade e em desatenção arrogante às ordens de Deus, a fim de testemunharem que não tinham medo do ser infinito, do Deus Todo-Poderoso. Então, olha só, é por isso que Jesus disse que Jesus falou, né? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai estar todo mundo absorvido. Gente, você sabe o que é a pessoa absorvida nos prazeres? O que é absorver? Quando você pega uma esponja e coloca dentro da água e ela absorve a água, ela fica cheia da água. Quando alguém está absorvido nos prazeres, é porque a pessoa está completamente cheia dos prazeres mundanos, dos seus negócios, da glutonaria, da bebida, do cigarro, dos vícios de todos os tipos. Vocês sabem muito bem quais são os vícios de hoje. Então, assim, vocês estão entendendo qual é a advertência que Deus está trazendo pra gente com essa lição? Comer não é pecado, desde que você não faça isso com glutonaria. Beber água, sucos, bebidas que não fazem mal à saúde, não é pecado. Casar não é pecado. Pelo contrário, o casamento foi criado por Deus. Mas você consegue compreender que quando o próprio Jesus coloca isso como sinal dos últimos dias, é porque quando a gente pega todas essas atitudes, comer, beber, casar,
e profana, utiliza isso não para a glória de Deus, isso se torna sim pecado? E quando você está absorvido em comer no seu casamento, vivendo para sua família, vivendo só para sua família, vivendo só para beber, para comer, para os seus negócios, para enricar, para planejar seu futuro, para fazer seu... Isso sim é pecado. Quando você abandona tudo que diz respeito a Cristo, a obra, a glória de Deus. Quando você vive deixando de lado viver para a glória de Deus, quando a sua vida está envolvida em tudo que é do mundo, e um dos textos do momento hipertexto aqui diz assim, ó, não pensem nas coisas desta terra, mas nas coisas do alto, é o que Colossenses 3 vai dizer. Quando a gente vive aqui, como se a gente só tivesse essa realidade para viver, como se a gente não tivesse uma promessa de vida eterna, a gente tá pecando sim. A gente tá pecando. Entende? Então, se você tá vivendo a tua vida jovem, absorvido nos teus prazeres da faculdade, absorvido com os teus amigos, absorvido no comer, no beber, no passear, no se divertir com os teus amigos não cristãos, sendo influenciado por eles ao invés de influenciá-los para a glória de Deus, para buscar a palavra de Deus, para querer conhecer o Deus que tu vive, que tu prega, que tu fala. Se você tá vivendo a tua vida assim, absorvida nos teus negócios, no teu futuro, porque é minha faculdade, porque é meu casamento, porque é meu mestrado, porque é isso, porque é aquilo, que não seja tudo isso para a glória de Deus, tá pecando, tá tudo errado. Porque eu também quero me casar, eu também quero fazer mestrado, eu também quero continuar estudando. Mas a lição me dá na cara, assim, ó, que se eu não fizer tudo isso para a glória de Deus, eu tô vivendo como o povo do tempo de Noé. E eu já tô colocando em prática o que o povo dos últimos dias, que vai zombar de Deus, vai viver. Porque eu posso beber, eu posso comer, eu posso casar, eu posso beber. Eu tô falando pra cristão, tá? Embora dentro do povo de Deus tem gente que bebe bebida alcoólica. Mas quando eu falo eu posso beber, eu posso comer, eu não tô falando de bebida alcoólica porque eu não ingiro bebida alcoólica, tá? Eu posso beber, eu posso comer, eu posso casar, eu posso me formar, eu posso fazer uma faculdade, eu posso trabalhar, eu posso adquirir conhecimentos, eu posso, sabe, fazer planos para o futuro, mas esses planos para o futuro precisam estar orientados por Jesus. Eu não faço planos para o futuro daqui a, não sei, 50 anos. Eu não faço plano. Eu não faço plano nem para daqui a 20 anos. Vou compartilhar aqui com você algo pessoal, algo íntimo. Eu não faço planos para 20 anos. Não faço. Porque eu não consigo acreditar que esse mundo tem mais 20 anos, que a gente vai viver mais 20 anos, uma impiedade desgraçada do jeito que esse mundo já tá. Pra mim já deu. Pra mim já deu. Eu não consigo imaginar que eu vou viver mais 20 anos. E não é porque eu quero morrer, não. É porque eu quero que acabe toda essa miséria daqui, porque eu quero ir pro céu morar com Jesus. Quero que acabe tudo isso aqui. Entende? Então, se a gente tá vivendo a nossa vida como se Jesus não fosse voltar em breve, a gente tá vivendo errado. Então, vamos nos converter e nos arrepender desse pecado. E vamos continuar pregando a palavra de Deus, mas não só de boca, mas de vida. Vamos continuar vivendo. É um desafio? É um desafio, porque eu tô aqui falando pra você e eu não vivo estritamente as ordens que Deus me dá, não, porque eu sou pecadora. Eu tento viver, mas eu erro. Eu tento acertar, eu erro. Eu levanto e caio de novo, mas eu tô aqui segurando firme na mão de Jesus, que tá sempre estendida pra mim. Isaías disse que a mão do Senhor não tá encolhida, tá estendida. Entendeu? Assim como Paulo, eu vou dizer pra você, não sou perfeita, não alcancei a perfeição, e não é por isso que eu tô gravando vídeo pra estudar a lição com você. Não. É porque eu tô buscando, eu tô buscando, eu tô buscando. E a nossa vida é uma constante busca pelo Espírito Santo para que ele nos reforme, para que ele nos molde. Entendeu? É por isso. Por isso que eu tô aqui. A gente tá buscando juntos. Não é porque eu sou perfeita. Tô longe. Eita, meu Deus, como eu tô longe. Misericórdia. Eu tô longe. Tô muito longe disso. Mas não é porque eu tô longe que eu não vou buscar. Tá bom? Então, como esse vídeo já tá enorme, e eu já expliquei que os vídeos são grandes e é isso mesmo, porque estudar a Bíblia pra mim é isso, é dedicar tempo. E hoje é momento hipertexto. É sobre isso. Testemunhos seletos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link deste capítulo, dessa página especificamente aqui, é desse capítulo mesmo, em que ela fala sobre o porquê que Jesus falou que casar e dar-se em casamento é sinal do final dos tempos dos últimos dias, tá? A minha rede semântica tá aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A minha rede semântica tá aqui com 11 palavras, tá? E você vai fazer a sua rede semântica, você já deve ter feito aí a sua rede semântica. E eu vou colocar aqui pra você, vou te dar 2 palavrinhas que você já pode ter usado, ou talvez você não usou. Mas eu vou colocar aqui pra você 2... Eu falei 2 ou 3? Eu já esqueci se eu falei 2 ou 3. Mas eu vou te dar 3 palavras pra você acrescentar
na sua rede semântica, tá? Se você ainda não tiver colocado. Eu vou colocar aqui na rede semântica da palavra administrar, que é a central, eu vou colocar testemunho, tá? Porque a forma com a qual eu administro a minha vida é para testemunhar que eu sou uma pessoa equilibrada e orientada pelo Espírito de Deus. Então, administrar tem a ver com testemunho, tá bom? A forma que Noé administrou a notícia que Deus deu, administrou a vida dele, administrou a pregação, a construção da arca, foi um testemunho. Então, como eu administro a minha vida inteira, o meu tempo, o meu recurso financeiro, a minha casa, os meus estudos, tudo que precisa de administração na minha vida é um testemunho para as pessoas. Então, se tu não administra bem o teu tempo, não tem tempo para nada, tu tá dando mau testemunho. Se tu administra o teu dinheiro, tá endividado, vive cheio de pendenga na vida, administrar a vida financeira tá uma baderna, que você não tem dinheiro para nada, que você não... Isso não tem a ver com ganhar pouco, que a gente ganha pouco, mas a gente sabendo administrar, orientado por Deus, a gente consegue até poupar, tá? Então, se tu não administra bem a tua casa, se tu é mãe, se tu é pai, se tu não administra bem tua casa, marido, esposa, tá tudo bagunçado, tá dando mau testemunho. Então, testemunho tem a ver com administrar. Outra palavra que eu coloquei aqui sobre administrar é ordem, tá? Administrar envolve ordem. Você precisa ter organização, tá? E ordem e organização são palavras diferentes, porém com sentidos semelhantes. A raiz é a mesma, tá? Se você é uma pessoa que busca pela ordem, você vai conseguir manter a tua administração organizada, tá bom? Outra palavra que eu vou colocar aqui para você acrescentar na sua rede semântica é princípios. Porque nós, como cristãos, não devemos administrar a nossa vida da forma que o mundo administra. Porque a palavra do Senhor é princípio para a gente seguir, tá bom? Então, eu te dou aí essas 3 palavrinhas que eu usei aqui e as demais você vai acrescentar de acordo com o teu estudo, né? De acordo com tudo que tu estudou do domingo até hoje, quarta-feira, tu vai ter várias palavras aí para colocar na tua rede semântica, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário, tá bom? Deixa seu like também, por favor, compartilha com os jovens da tua classe, porque o meu intuito aqui é fomentar nos nossos jovens o desejo por estudar mais a Bíblia, a lição e o Espírito de Profecia. Porque eu já recebi muitas mensagens, nesse período que eu comecei a compartilhar a lição lá no Instagram e aqui no YouTube, de pessoas que disseram que fazer a lição não era mais parte do devocional, mas agora, com o meu compartilhar da lição, elas têm sentido o desejo de estudar novamente. Então, toda a glória é de Deus, nada para mim, porque o Senhor que colocou no meu coração isso, e é por Ele que eu tô aqui fazendo isso, é pela glória dEle, e eu fico feliz de saber que tem jovens que voltaram a estudar a lição através do meu incentivo, tá bom? Então, que Deus abençoe a você, estude o Espírito de Profecia, eu vou deixar aqui o link para esses complementos que eu trouxe para vocês, e vamos nos preparar para a vinda de Jesus. Vamos, assim como Noé, investir com sabedoria o nosso tempo, os nossos recursos, tá bom? E vamos viver com propósito. Porque o povo que vivia no tempo de Noé vivia assim, à toa, sem propósito. Mas o povo de Deus não tem que viver sem propósito. Principalmente o povo adventista do 7º dia, que tem a verdade presente de Apocalipse 14, que a gente estudou ontem, tá bom? A gente não tem que viver à toa. A gente tem que viver com o propósito de levar a mensagem de Jesus para as outras pessoas. E administrando bem a nossa vida, nós seremos testemunho para as outras pessoas, tá bom? Então, que Deus te abençoe. E até amanhã, quinta-feira, com o tema A Oferta Perfeita, tá? Então, é isso aí. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.